tudo bem, meus lindinhos, minhas lindinhas? Como é que vocês estão? Eu continuo morrendo de saudade, mas eu tenho uma grande novidade para contar para vocês. Tenho sim. Então, assim, eu quero dizer que esse mês ainda, não vou dizer o dia ainda, nós vamos nos encontrar. Nós temos a chance de nos encontrar. Eu vou estar lá. Só falta vocês irem. Tá? Mas só no final do vídeo que eu vou dizer que dia que é, como vai ser e por quê. Eu só posso dizer que vai ser um doce encontro, um saboroso encontro. Já tô dando duas pistas, ó, doce encontro, saboroso encontro, tá? Então, espera aí. Quando eu tava me preparando para conversar aqui com vocês, para gravar o vídeo e tal, né? A tia fica um pouco nervosa ainda, porque a tia não fazia vídeo antes, né? Tive que aprender a fazer agora para poder falar com vocês. E daí eu tava me preparando e eu fiz uma oração, né? Vocês sabiam que quando a gente tá se preparando para algo, a gente tá assim meio nervoso, uma oração acalma, gente? Ai, dá aquele alívio. Sim, porque quando a gente tá com uma coisa ruim, assim, a gente não vai contar pro pai e pra mãe, e daí, dá aquele, que bom, já contei. É a mesma coisa quando tu é maior e tu tá te preparando pra alguma coisa. Dá aquele nó, aquela coisa assim, aquela ansiedade, aí tu conta pro teu pai, lá do céu, em oração, conversa com ele assim e dá aquele alívio. Então agora eu já tô bem mais tranquila pra falar com vocês. E quando eu tava lá fazendo minhas orações, eu pedi pra Deus, eu disse, paizinho, me diz o que tu quer que eu fale com as crianças, né? Qual é a mensagem que tu quer que eu passe pras crianças? Pode me usar, usa minha boca, usa minhas mãos, usa meus olhos, tudo como tu quiser pra mim falar com eles, mas eu quero saber o que você quer falar com eles. E não é que ele me falou, e foi bem rápido. Só que Deus tem uns enigmas, né? Ele às vezes ele fala através de enigmas. E daí ele me deu só uma palavra. Ele me disse assim, sábado. Sábado. Aí eu fiquei pensando assim, sábado, o que eu vou falar sobre sábado? O que eu posso dizer sobre sábado? O que tu, Senhor, queres dizer para as crianças sobre sábado? Aí eu fui pesquisar. Fui pesquisar na minha biblioteca. Biblioteca. Que é a Bíblia, ela tem 66 livros juntinho, então é muito fácil de pesquisar. E daí, nessa biblioteca, lá no segundo livro da biblioteca, que o nome dele é Êxodo, no capítulo 20 eu achei uma coisa sobre sábado. Eu achei várias coisas, na verdade, na Bíblia, mas essa me chamou mais atenção. Eu acho que era mais sobre essa que Deus queria falar com vocês. Nessa partezinha de Êxodo, nessa parte do livro, Deus está falando com Moisés. Lembra que a gente já escutou histórias sobre Moisés? Vocês lembram que foi ele que recebeu os 10 mandamentos? Então, nessa parte de Êxodo 20, é exatamente esse momento onde Deus dá para Moisés os mandamentos. Os mandamentos não são regras, eles são princípios. Vocês já sabem qual é a diferença entre regra e princípio? São duas palavras difíceis, né? Duas palavras assim de mais de adulto, mas eu vou explicar para vocês, vai ficar fácil. Regra, até as meninas vão entender, porque hoje em dia até menina joga futebol e vê futebol com o pai e tal. Então vamos falar de futebol um pouquinho. Regra é que nem o futebol. Futebol tem regra e tem princípio, sabia? Então, regra é assim: se derrubar um jogador, né? Se um jogador de um time derruba outro dentro da pequena área, que é aquela partezinha mais pertinho do gol, é pênalti, né? Se você, em qualquer parte do campo, bate no seu adversário, né? Dá uma rasteira ou um empurrão, alguma coisa assim, é falta, né? E tem várias outras regras, né? Que daí a tia não sabe, só sabe essas duas. Então, para dar um exemplo. Então, isso é regra, é como se fosse uma lei, né? Nós temos várias regras aqui no Brasil, nós temos várias leis. Só que além das leis, das regras, tem o princípio. Quais são os princípios no futebol? Você jogar limpo, você não fingir que caiu,
né? Para cavar uma falta, como se diz. Isso é um princípio de gente que é séria, né? Você não ser desleal, né? Você não... Outro princípio, por exemplo, você não xingar os outros. Isso são princípios de honra, né? Então, essa é a diferença. Não sei se deu para entender, mas regra é aquela coisa regra, né? E princípio é o que o teu coração sabe que é certo. Não precisa de regra para te dizer se é certo ou errado, porque quando tu vai fazer, o teu coração já sabe se é certo ou errado. E você sente se é certo ou errado. Então, isso são os teus princípios. São as coisas que você sabe que são certas. É a verdadeira mensagem, né? E os 10 mandamentos, eles são 10 princípios, mas que muita gente coloca como regra, né? Eles não deixam de ser regra, mas mais importante que a regra é o princípio do mandamento. É aquele tesouro que está escondido dentro do mandamento. E tem um quarto mandamento que Deus colocou para Moisés, ele fala do princípio do sábado. Ele fala que no 7º dia você vai descansar. Que o 7º dia você vai guardar ele para descanso e honra de Deus. Que no 7º dia é como se não te pertencesse, ele pertence a Deus. Está escrito bem assim, ó. Guarde o sábado. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. O dia de descanso é dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Então, lá no Velho Testamento, as pessoas, elas olharam mais para a regra, né? E guardaram o sábado. Então, no sábado, lá antigamente, no Antigo Testamento, e algumas religiões até hoje, eles consideram errado você trabalhar no sábado. No sábado você tem que dedicar a Deus esse dia, né? Você não pode trabalhar, não pode fazer nada de diferente a não ser agradecer e louvar a Deus. Não é errado isso, é certo. Mas qual é o princípio disso? O princípio é que você tem que trabalhar 6 dias e da semana que tem 7, um dia você tem que guardar para Deus. É uma maneira, digamos, de você agradecer, é um dia para você ter tempo de agradecer a Deus. Mas antes era o sábado, mas isso é a regra. O princípio é que você tem que guardar um dia. Por isso que na nossa igreja a gente guarda o domingo, né? Não é o sábado. E daí quando a gente às vezes lê isso na Bíblia, a gente fica confuso, a gente fica pensando assim, poxa, mas a minha igreja, a gente vai na igreja no domingo, a gente não vai no sábado, então tá errado? Não, não tá errado. Do mesmo jeito, dentro de uma semana, você tá tirando um dia para agradecer a Deus, né? Por isso que se chama culto. Porque a gente vai lá, né? E vocês vão no culto infantil, que é o culto feito por crianças, para as crianças, feito por crianças, na verdade, né? Porque o culto, ele não é para nós. A gente vai orar, cantar, né? Louvar, como a gente fala, rezar, orar, não importa como você fala, para Deus. Então esse é o dia que a gente tira para Deus. E daí me veio essa pergunta na minha cabeça. Será que agora, com essa quarentena, que a gente não tá indo para a igreja, você continua aí na sua casa deixando um diazinho só da semana para Deus? Deus deu 7 para nós. Um dia Ele pediu para Ele. Um dia para você conversar com Ele. Um dia para você orar mais forte para Ele. Para você cantar para Ele. Porque sabia que cantar também é uma forma de deixar Deus feliz? Você está cantando para Ele. Então assim, meus lindinhos e minhas lindinhas, né? A gente não está conseguindo se encontrar toda semana, né? Não pessoalmente. E tem alguns que nem estão vendo os vídeos também.
Até assim, ou se você não tá vendo o vídeo, ou sabe de algum amiguinho que não tá vendo, ajuda, incentiva, chama ele de repente para, né, dar uma olhadinha no vídeo e depois vocês conversar sobre isso, se acharam legal, se acharam chato. De repente pode até botar uma sugestão lá no grupo dos pais, para as tias falarem de alguma coisa que vocês querem, mas sempre como Deus falaria para vocês. Então, a mensagem que a tia quer deixar hoje para vocês, a sementinha que eu quero plantar no coração de vocês para brotar e virar uma árvore linda, né? É a sementinha de dar um dia para Deus. Então, eu queria que vocês colocassem lá no grupo de pais quando que vocês estão dando um pedacinho do tempo de vocês para Deus. Quando que vocês estão saindo do celular, dos joguinhos, né, das coisas, dessa parte aí, para dedicar um tempinho a Deus, tá bom? Eu vou ficar bem feliz. Pode ser gravação de áudio, pode ser o papai escrevendo, pode ser vocês escrevendo. Eu quero ver lá no grupo vocês colocarem lá. Olha, eu tô tirando tal horário para fazer uma oração, né? Fora aquela oração de todo dia à noite, com a mãe, ou com o pai, ou sozinho. Mas qual é o dia que vocês estão? Ó, não, então sábado eu tô ligando umas músicas, né, de Deus e cantando para ele. Já serve, sabia que ele já fica bem feliz? Então, dá o dia para Deus do jeito que você puder, tá bom? Eu fico aguardando lá no grupo. E agora chegou a hora de vocês saberem a novidade. Então é assim, ó. Dia 19, que não é nesse domingo, nem o outro, é o outro daqui 2 semanas, a gente tem a chance de se encontrar num drive-thru. Sabe, drive-thru que você passa assim, pede a comida e sai do outro lado, ou que você vai assistir alguma coisa, entende? Então, o drive-thru vai acontecer lá na igreja. É que assim, ó, tem uma turma que tá fazendo uma feijoada. Vocês sabiam que a igreja fez aniversário? Fez aniversário agora, dia 4. Ela fez 37 anos, a nossa comunidade lá, né? E daí a gente tá fazendo essa feijoada para comemorar. Mas como não dá para sentar todo mundo lá junto, a gente vai fazer ela drive-thru. Então, eu ia ficar muito, 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 muito feliz se eu visse vocês lá pela janelinha que a gente vai entregar, dentro do carro do pai e da mãe, tá bom? Aí a gente pode se ver lá um pouquinho, quem sabe até conversar assim, se não tiver fila, conversar assim um pouquinho. E quem sabe vai ter assim uma surpresa para as crianças que forem, não sei, pode ser que tenha. Vamos ver. Eu espero vocês lá então, tá bom? Então, até breve, até dia 19. Peçam pro papai e pra mamãe olhar bem certinho lá nos grupos da igreja qual vai ser o horário. O horário vai ser das 11 da manhã até as 2 da tarde, mas pede pro papai e mamãe olhar lá bem certinho tudo como vai ser. E eu espero ver vocês lá buscando uma gostosa feijoada. E vai ter uns brigadeiros também lá, parece, para vender e tal. E quem sabe, como eu falei, vai ter uma surpresinha a mais para vocês, para as crianças que forem, tá bom? Um beijo no coração e quero ver todo mundo aí tirando um diazinho pelo menos para conversar mais de pertinho com Deus, tá bom? Para louvá-lo. Um beijo grande. Tchau, meus lindos.